Nas profundezas de montanhas cobertas por um verde vibrante, havia um pequeno vilarejo, onde a vida seguia seu curso de maneira simples e tranquila. Nesse canto, quase esquecido pelo tempo, morava um homem chamado Dom Facundo. Seu corpo era magro, sua pele marcada pelos anos de trabalho árduo sob o sol inclemente, e sobre sua cabeça repousava um velho chapéu de palha remendado, que jamais abandonava. Não possuía grandes riquezas nem bens valiosos, mas carregava no rosto um sorriso caloroso e sincero, daqueles que têm o poder de iluminar até os dias mais sombrios. Facundo dividia seu modesto lar, uma casinha de adobe com telhado de palha que estalava ao sabor do vento, com sua esposa Rosalia. Ela era uma mulher de alma serena e coração bondoso, com olhos que refletiam toda a pureza de seu espírito. O amor entre os dois era singelo, mas inabalável, construído na rotina dos dias e na certeza de que, embora a vida lhes oferecesse apenas o necessário para sobreviver, juntos poderiam superar qualquer obstáculo. Entre colheitas modestas e noites enfeitadas pelo brilho das estrelas, enfrentavam os desafios do destino com coragem e esperança. Antes de seguir com a história, já se inscreve no canal para não perder as próximas narrativas cheias de emoção e aprendizado. Facundo era um homem de fé inabalável. Não havia um único amanhecer em que ele não se ajoelhasse no chão poeirento do quintal para elevar uma prece ao céu. Fechava os olhos, respirava fundo e com uma voz serena, mas firme, dizia: "Obrigado, Pai Celestial, por mais um dia. Dá-me sabedoria para fazer boas escolhas e força para continuar seguindo em frente." Enquanto isso, Rosalia, que estendia a roupa em um varal que balançava suavemente com a brisa, observava o marido com ternura e respondia com um sorriso discreto. Certo dia, durante o almoço simples que compartilhavam, um prato modesto de tortilhas de milho e um ovo cozido, Facundo soltou um longo suspiro, carregado de pensamentos profundos que pareciam pesar em seu coração. Rosalia, sempre atenta a cada gesto do marido, pousou as mãos sobre a mesa de madeira gasta e com delicadeza perguntou: "O que foi, Facundito?" Aquele diminutivo carinhoso só era usado por ela em momentos especiais, quando queria demonstrar afeto de maneira mais íntima. Ele ergueu o olhar e seus olhos brilharam com um lampejo de esperança. "Estava pensando, minha Rosa, você já imaginou como seria termos nosso próprio gado? Vacas fortes pastando por essas terras, ovelhas saltitantes correndo pelo campo e galinhas ciscando no quintal. Teríamos alimento de sobra e ainda poderíamos ajudar aqueles que mais precisam." Rosalia sorriu, mas em seu olhar surgiu uma leve sombra de preocupação. "Seria um sonho lindo, Facundo, mas temos tão pouco. Somos apenas camponeses, com um pedaço pequeno de terra para plantar." Facundo, longe de se abalar, cerrou os punhos com determinação, como um guerreiro prestes a desafiar o próprio destino. Com a voz carregada de firmeza e uma fé inabalável, declarou com convicção: "Deus proverá." Rosalia soltou uma risada suave e balançou a cabeça. Apesar de suas dúvidas, aquela confiança inquebrantável do marido sempre acabava contagiando-a. Naquela noite, enquanto alisava os lençóis gastos, mas sempre limpos, sobre a cama, Facundo se aproximou com os olhos brilhando, tomado por uma ideia que queimava dentro de seu peito. "Minha Rosa, tenho pensado muito. Se realmente queremos que Deus nos abençoe com gado, primeiro precisamos nos preparar para recebê-lo. Não podemos esperar um milagre de braços cruzados. Precisamos construir os currais, mesmo que por enquanto estejam vazios." Rosalia se virou para ele, seu olhar carregado de espanto e um toque de ceticismo. "Currais? Mas, Facundo, nem sequer temos uma galinha. Para que serviria isso?" questionou, franzindo levemente a testa. Ele segurou suas mãos com delicadeza, fitando-a com aquela certeza inabalável que sempre o acompanhava. "Deus não manda bênçãos para aqueles que não estão prontos para recebê-las. Se mostrarmos nossa fé ao construir esses currais, Ele verá que estamos preparados. E se o gado não vier, pelo menos teremos trabalhado juntos para algo que nos mantém esperançosos." Rosalia suspirou profundamente. Conhecia bem o marido e sabia que, quando uma ideia se instalava em sua mente, não havia força no mundo que o fizesse desistir. E ainda que tudo parecesse um esforço inútil, não teve coragem de apagar aquele brilho de esperança em seu olhar. Assim, com os primeiros raios do sol da manhã seguinte, começaram a trabalhar.
do amanhecer até o anoitecer, sem descanso. Recolhiam madeira dos arredores, carregavam pedras pesadas e reutilizavam qualquer material que pudesse ser útil. Suas mãos logo ficaram marcadas por cortes e calos, mas eles não se deixaram vencer pelo cansaço. A princípio, os vizinhos apenas os observavam com curiosidade, mas logo a incredulidade deu lugar ao deboche. "Estão malucos", murmurava Dom Teodoro, um homem corpulento e de temperamento áspero que morava ali perto. "Currais sem animais? Para quê? Se mal tem terra suficiente para alimentar uma vaca." As risadas começaram a se espalhar. Sempre que alguém passava pela humilde casa de Facundo, não faltavam comentários sarcásticos e piadas mordazes. "Olhem só, o pastor sem ovelhas", gritavam algumas crianças antes de caírem na gargalhada, incentivadas pelos sorrisos zombeteiros dos adultos. Mas Facundo não se deixava abalar, continuava fincando estacas e amarrando galhos com a mesma determinação de sempre. E a cada noite, após um dia exaustivo, erguia as mãos ao céu e com a voz tranquila agradecia. "Obrigado, Pai Celestial, pela força que nos deste hoje. Sei que estás ouvindo nossas preces e que tudo isso tem um propósito." Rosalia, embora exausta, começou a sentir algo diferente dentro de si. A princípio, pensou que fosse apenas o cansaço do trabalho duro, mas com o passar dos dias percebeu que era algo mais profundo. Talvez não fosse apenas esperança, talvez Facundo estivesse certo desde o começo. Sem perceber, sua incredulidade foi cedendo lugar a uma fé que jamais havia sentido antes. E sem mais questionamentos, continuou ao lado do marido, trabalhando com a mesma dedicação. Os dias se transformaram em semanas. E pouco a pouco os currais começaram a tomar forma. Um espaço amplo para as vacas que ainda não existiam, outro menor para as galinhas que, por enquanto, não passavam de um desejo, e até mesmo um abrigo de madeira para proteger os animais de um sol que, no momento, apenas iluminava um terreno vazio. Mas à medida que os currais cresciam, também cresciam as zombarias. Certa tarde, enquanto Rosalia pregava tábuas com firmeza, um grupo de vizinhos se aproximou, liderado por Dom Zacarias, o patrão para quem Facundo trabalhava. Carregavam sorrisos debochados e olhares carregados de escárnio. Entre eles, algumas mulheres cochichavam e riam, como se estivessem assistindo a um espetáculo ridículo. "Seu Facundo", chamou Zacarias, com um tom sarcástico que ressoou pelo ar quente da tarde. "Diga-me, quem você está esperando? Um rebanho de fantasmas?" Sua gargalhada explodiu como um trovão, sendo rapidamente acompanhada pelo riso dos outros. Facundo, sem se alterar, limpou o suor da testa com o dorso da mão e, com a calma de quem sabe que está no caminho certo, respondeu: "Estou esperando o que Deus quiser nos mandar. E quando chegar, nossos currais estarão prontos para recebê-lo." As risadas ficaram ainda mais altas, ecoando pelo vilarejo, mas dessa vez Rosalia não abaixou a cabeça. Algo dentro dela despertou, como uma faísca acendendo uma chama que até então ela desconhecia. Sentiu um orgulho inesperado crescer dentro de si. Endireitou os ombros, ergueu o rosto e, com uma voz firme e cheia de convicção, declarou: "Quando o nosso gado chegar, vocês serão os primeiros a ver." Por um breve momento, o silêncio tomou conta do ambiente. Alguns trocaram olhares incertos, sem saber como reagir. Mas logo as gargalhadas explodiram outra vez, ainda mais altas e escandalosas. Os vizinhos se afastaram, sacudindo a cabeça e murmurando entre si, como se tivessem testemunhado um delírio sem cura. Mas nem Rosalia nem Facundo permitiram que as zombarias os desmotivassem. Dia após dia, continuaram sua jornada com a mesma dedicação, sem jamais esmorecer. Sob o sol escaldante e as noites geladas, suas mãos nunca deixaram de trabalhar. Cada prego martelado, cada pedra posicionada e cada tábua fixada eram testemunhas vivas da fé inabalável que os movia. Após 3 meses de esforço incansável, os currais finalmente estavam prontos. Transforme as palavras de Jesus em um guia para a vida com o livro Reflexões Celestiais. Essa jornada espiritual conecta você à sabedoria ancestral e aos ensinamentos de Jesus para renovar sua fé, fortalecer sua alma e encontrar a paz interior. Clique no link no primeiro comentário fixado e confira. Naquela noite, enquanto compartilhavam uma refeição simples de feijão e tortilhas, Rosalia não conseguiu conter a inquietação que lhe apertava o peito.
Seus dedos brincavam distraidamente com a borda do prato, até que, por fim, ela ergueu o olhar para o marido. Facundo, e se Deus não nos enviar nada? E se tudo isso tiver sido um erro? Perguntou em um tom hesitante, como se temesse que suas palavras desmoronassem o sonho que haviam construído juntos. Facundo a fitou com ternura, segurou delicadamente sua mão e sorriu com a serenidade de quem confia plenamente no que não pode ver. Deus nunca se atrasa, minha Rosa. Só precisamos aprender a esperar com paciência. Naquela noite, um vento frio soprou entre as árvores, fazendo a madeira da humilde casa estalar. O cansaço venceu Rosalia rapidamente e ela caiu em um sono profundo. Mas em sua mente, um sonho tão vívido se desenhou que parecia real. Ela viu campos vastos, repletos de animais saudáveis, ouviu o sussurro do vento balançando a relva e, de repente, uma risada misteriosa ecoou ao longe, causando-lhe um calafrio na espinha. Sobressaltada, acordou com o coração disparado. Olhou ao redor, mas tudo estava calmo. Apenas o murmúrio do vento preenchia o silêncio da madrugada. Sem que soubesse, aquela seria a última noite em que dormiriam como simples camponeses pobres, pois algo extraordinário estava prestes a acontecer. O amanhecer chegou trazendo um som inesperado. Cócroco. Rosalia sentou-se na cama num sobressalto, o coração ainda acelerado. Piscou algumas vezes, tentando compreender se aquilo havia sido real ou apenas uma ilusão do seu subconsciente. Mas, tomada por uma mistura de incredulidade e emoção, sacudiu Facundo com urgência. Desperta. Você ouviu isso? Sussurrou, a voz carregada de ansiedade. Facundo, ainda imerso na sonolência, murmurou com a voz arrastada. Deve ter sido sua imaginação, minha Rosa. Nós não temos galos. Mas o canto ecoou novamente, dessa vez mais forte, mais nítido, como um chamado impossível de ignorar. Os dois se entreolharam, os olhos arregalados, e sem pensar duas vezes, correram para o quintal. O ar fresco da manhã envolveu os dois enquanto atravessavam a porta. E então, eles viram. O terreno que até o dia anterior estava vazio e silencioso, agora pulsava com vida. Vacas de pelo lustroso pastavam tranquilamente. Ovelhas e cabras corriam entre os currais. Galinhas ciscavam a terra com energia. E sobre a cerca, um galo de penas douradas os observava com imponência, como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Havia também porcos revirando a palha e cavalos majestosos relinchando sob a luz dourada do sol nascente. Rosalia levou as mãos à boca, os olhos marejados de pura incredulidade. Facundo, isso não pode ser real, sussurrou, incapaz de desviar o olhar daquela cena milagrosa. Facundo, sentindo o peito transbordar de emoção, caiu de joelhos sobre a terra úmida e ergueu as mãos para o céu. Obrigado, Pai Celestial. Eu sabia que nos ouvia. Prometo que cuidaremos de tudo isso como se fosse teu, exclamou, a voz trêmula de gratidão. Enquanto ambos ainda estavam imersos no deslumbramento daquele momento, vozes distantes interromperam seu assombro. Do outro lado da entrada da propriedade, 5 figuras surgiram. 3 homens e 2 mulheres caminhavam com passos firmes, acompanhados por cães pastores que seguiam ao lado deles em perfeita sintonia. Carregavam ferramentas de trabalho e seus rostos traziam expressões serenas, com sorrisos gentis que irradiavam uma paz indescritível. Bom dia, patrão, saudou o homem mais alto do grupo, um sujeito corpulento chamado Guile. Sua voz era firme, mas carregava respeito genuíno. Somos os trabalhadores que solicitaram. Diga-nos onde prefere que comecemos. Facundo e Rosalia se entreolharam, sem entender o que estava acontecendo. Trabalhadores? Murmurou Rosalia, sentindo seu coração acelerar. Mas nós não contratamos ninguém. Uma das mulheres, a mais velha do grupo, deu um passo à frente com um sorriso tranquilo. Seu olhar carregava a sabedoria de quem já havia vivido muito. Dona Rosa, fomos enviados para ajudá-los. Agora me mostre onde fica sua cozinha, assim podemos preparar um bom café da manhã. Rosalia, ainda sem encontrar palavras, apontou com um leve movimento da mão para a pequena cozinha que ela e Facundo haviam construído com tanto esforço algumas semanas antes. As mulheres não hesitaram e entraram. Mesmo com poucos ingredientes e utensílios, em poucos minutos um aroma delicioso começou a preencher o ar. Facundo, com os olhos brilhando de assombro, sussurrou:
essa é a obra de Deus. Rosalia assentiu lentamente, incapaz de desviar o olhar daqueles enigmáticos ajudantes que haviam surgido como se tivessem sido enviados diretamente do céu. A notícia do acontecido se espalhou pelo vilarejo como fogo em palha seca. No começo, os rumores eram apenas sussurros de descrença, mas conforme o dia avançava, a curiosidade venceu a dúvida. Um a um, os vizinhos que antes zombavam do casal começaram a se aproximar. Primeiro os mais intrigados, depois os céticos e, por fim, aqueles cujo olhar não conseguia esconder a inveja. No meio da multidão que agora se reunia diante da propriedade de Facundo e Rosalia, surgiu Dom Zacarias, o mesmo homem que meses antes havia demitido Facundo com desprezo. Ele caminhou com passos pesados, os punhos cerrados e seu olhar carregava uma fúria contida. Facundo, confesse, bradou com uma voz áspera, apontando um dedo acusador. De onde tirou todos esses animais? Aposto que os roubou. Um murmúrio inquieto percorreu a multidão. Alguns assentiram, concordando com a acusação, enquanto outros lançavam olhares desconfiados para Facundo. Rosalia, sentindo o sangue ferver nas veias, avançou sem hesitar. Não roubamos nada, exclamou. Sua voz firme e segura. Seu olhar percorreu os rostos dos vizinhos, como se desafiasse cada um deles a duvidar da verdade. Tudo isso é um presente de Deus. Mentira! Gritou um dos homens no meio do grupo, cerrando os punhos com raiva. Ninguém recebe um presente assim do nada. Acham que somos tolos? Facundo ergueu a mão calmamente, pedindo silêncio. Seu rosto não demonstrava medo nem raiva, apenas uma serenidade imutável. Não tenho nada a confessar além da minha gratidão, declarou, sua voz ecoando entre os presentes. Se precisam de provas, olhem ao redor. Tudo isso chegou enquanto dormíamos. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. Alguns desviaram o olhar, incapazes de encarar a verdade que estava diante deles. Outros, porém, ainda carregavam a amargura da inveja estampada no rosto. Pouco a pouco, os vizinhos começaram a se dispersar, murmurando entre si, como se tentassem encontrar outra explicação para o inexplicável. Naquela mesma tarde, enquanto os misteriosos trabalhadores guiavam o gado até os pastos, Facundo sentiu um chamado profundo dentro de si. Algo em seu íntimo dizia que precisava segui-los, descobrir para onde iam. Movendo-se silenciosamente, ele observou enquanto os homens e mulheres percorriam um caminho estreito que serpenteava até uma colina próxima. Seu coração batia acelerado enquanto seus pés o levavam até o topo. E ao chegar lá, seu corpo inteiro congelou. O ar lhe faltou por um instante. Seu coração pareceu parar. Diante dele, como se já o aguardasse, estava um ancião de aparência frágil, mas cuja presença irradiava imponência. Seu corpo magro e levemente curvado carregava o peso dos anos vividos, e uma longa barba branca, macia como algodão, cobria-lhe o peito. No entanto, o mais impressionante não era sua aparência, mas sim a luz que brilhava em seus olhos. Um brilho sereno, profundo, carregado de uma sabedoria indescritível. Um arrepio percorreu a espinha de Facundo. Sem entender como, ele soube naquele instante que aquele encontro mudaria sua vida para sempre. Dom Facundo, pronunciou o velho com uma voz tranquila, um tom que parecia carregar séculos de conhecimento. Tenho observado você por muito tempo. Vi sua bondade, seu esforço incansável e, acima de tudo, sua fé inabalável. Esta terra que está diante de seus olhos me pertence, mas agora quero entregá-la a você para que a use da melhor forma que seu coração mandar. Facundo sentiu um aperto no peito. O mundo ao seu redor pareceu girar por um instante, e sua primeira reação foi balançar a cabeça em negação. Senhor, eu não posso aceitar algo tão valioso, murmurou, tomado por uma emoção profunda. Essa terra é sua, lhe pertence. Não seria justo que eu a tomasse para mim. O ancião sorriu com ternura e balançou a cabeça lentamente. Não preciso mais dela, meu filho, respondeu com doçura. Mas você e sua esposa saberão fazer bom uso desse solo. Esta é a recompensa por sua paciência, por sua bondade e por ter acreditado quando ninguém mais acreditou. Facundo abriu a boca para responder, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, o ancião se virou e começou a caminhar em direção ao topo da colina. Seus passos eram lentos e firmes, e conforme avançava, o sol poente iluminava sua silhueta com um brilho dourado.
Facundo tentou segui-lo, mas em questão de segundos, a figura do homem simplesmente desapareceu entre a luz e o vento, como se jamais tivesse estado ali. Ele correu até o ponto exato onde o havia visto pela última vez, mas não encontrou nada. Apenas a vastidão do horizonte se estendendo diante dele, banhada pelos últimos raios do sol, envolta em um silêncio profundo. Mas, dentro de seu peito, não havia dúvidas nem medo, apenas gratidão e uma paz indescritível. Agora, com terra fértil e um rebanho próspero, Facundo e Rosalia sabiam que um novo capítulo de suas vidas estava prestes a começar. Os trabalhadores permaneceram ao lado deles, ajudando-os em cada tarefa diária. Os currais, que um dia estiveram vazios e foram motivo de escárnio, agora transbordavam de vida. E a terra, outrora árida, floresceu até se transformar em um pasto verdejante, onde os animais pastavam felizes. Com o passar do tempo, Dom Facundo e Dona Rosalia prosperaram além de seus maiores sonhos. Sua fazenda cresceu, mas eles nunca esqueceram suas origens nem o milagre que transformou suas vidas para sempre. Tornaram-se um refúgio para os necessitados, compartilhando sua abundância com os famintos e estendendo a mão aos que precisavam de ajuda. Todas as manhãs e todas as noites, sem exceção, eles erguiam as mãos ao céu e agradeciam por cada bênção recebida, lembrando-se sempre de que a verdadeira riqueza não estava no que possuíam, mas no amor, na fé e na generosidade com que viviam. A história de Facundo e Rosalia não ficou confinada àquele pequeno vilarejo. Em pouco tempo, a notícia de sua incrível transformação se espalhou por toda a região, tornando-se um testemunho vivo de fé, perseverança e merecimento. Pessoas de diferentes lugares começaram a viajar até lá para conhecer, Luz para ouvir diretamente de seus lábios como a fé pode tornar o impossível realidade. E sempre que alguém perguntava sobre o segredo de sua jornada, Dom Facundo repetia, com a serenidade de quem conhece a verdade: Deus sempre responde, mas primeiro quer ver se você está preparado para receber suas bênçãos. Assim, sua história atravessou gerações, tornando-se um lembrete eterno de que a fé, aliada ao trabalho e à bondade, não apenas move montanhas, mas também enche currais vazios. Agora, antes de ir embora, clique no link fixado no primeiro comentário e comece a viver com a palavra de Deus como sua guia. Se essa história tocou seu coração e fez você refletir sobre o poder da fé e da perseverança, então você está no lugar certo. Aqui, compartilhamos relatos que inspiram, que alimentam a alma e que nos mostram que tudo é possível quando combinamos determinação e esperança. Não deixe que esta